A desculpa é sempre a mesma: segurança. Mas como ela será utilizada, hein? O problema não é só eu acordar de manhã e o Google me sugerir o café da manhã. É esses dados chegarem nas mãos do governo e ele me proibir de comer bacon e exigir que eu adote uma dieta vegana por questões ambientais. Estamos preparados para viver em um mundo onde a vigilância absoluta deixou de ser uma teoria da conspiração e passou a ser o cotidiano? Para discutir o tema, trouxemos os arapongas de sempre. Lucas Honorato, ou Onogato, Felipe Trielli, ou Marnoto, Luigi Marnoto, ou Luiz Fernando, Arthur Machado, ou El Remoto Arthur, e Carlos de Freitas, El Sabiá. Legal. Sabia. Agora vocês sabem tudo sobre as nossas vidas. Exatamente, são os nossos apelidos aqui, os nossos... É muito bom, eu acho. Meu nome é Luigi, apelido Luiz Fernando. Luiz Fernando, é o seu apelido. Isso aí. Apelido Luiz Fernando. E aí, vocês têm dados em casa? Olha, eu não, mas o Biden tem. Tem os dados de todo mundo. Tem dado. Tem dados pra caramba. Tem dado pra valer. Ô, Trelli, eu não tenho dados, mas eu tenho duas máquinas. Ué. E, aliás, eu só preciso de uma máquina. Você quer uma máquina minha? Cara, a gente já fez isso, inclusive, nesse programa, numa abertura de programa. Ah, já? Já. Mas Você tá vendo aquele canal lá que assiste... tem o He-Man grande? o He-Man. Tu tá vendo os trocadilhos do He-Man, né? É isso aí. Pô, velho, Você também tá vendo o He-Man. Você também tá vendo. Agora, ele tá vendo o He-Man, mas não tá vendo os próprios programas que ele grava, porque tava na abertura do programa. Mas tudo bem. Meu Deus do céu. Bom, editor corta. Não, Então, deixa aí. Pô. Não, corta não. É um negócio bom esse aí. O Luigi tem... O meu pai quer que Sim, corte olha, tudo do O programa. programa já eu vou é uma revelar... bosta. Eu vou revelar uma coisa. O Luigi, vocês reclamam que o Luigi não fala. Vocês não deixam o Luigi falar. Ele não tem a menor vontade de estar aqui. Ele tá aqui por pura... Dinheiro. Por malcriação. Só por dinheiro. Dinheiro. Ele odeia estar aqui. Mas a gente obriga por uma questão contratual. Que nem o Biden é obrigado a ser presidente americano. Exato. Ele é o nosso Biden. Tá cada vez Um pouco mais senil. tá quase o Gerald Ford lá. Mas O enfim. tio Paulo. Não, o problema é que se fosse o Biden, ao invés de ter um mini AVC, ele ia passar o programa inteiro tendo mini AVC, e aí quando ele acertasse, ia ser um mini des-AVC. Mas ele acertou. Falou uma frase que faz sentido. É por isso que Mini não conselho. mais falar. Vamos lá fazer o programa? Agora então? começa aí. Não, vai Fala um vocês. pouco aí. O que Eu você não acha? falo, eu Você é não de uma falo. geração, Luigi, que não era tinha vigiada. esse bagulho, não era vigiada. Era vigiada pelos velhos, né? Pelos tinha pais. horário para chegar em casa, tinha coisa. Tinha as tia fofoqueira. Mas tinha as tia fofoqueira. A janela era exatamente. o grande sistema de A irmãos. janela era o grande irmão, exatamente. Grande- Então a gente tinha uma vida sem essa coisa toda. E já quando puseram coisa no elevador, eu já fiquei meio noiado. Porque no elevador a gente às vezes faz umas bobagens. Tira uma ranhota do nariz Não, que ficou sobretudo se está com alguém assim. Não, tal. eu não faço isso. Mas enfim, não, eu também não. Eu estou dando só sim. um exemplo. Uma possibilidade. A possibilidade. E aí já começou a palhaçada, entendeu? Porque no elevador, sobretudo se você está sozinho, você faz careta. Então é isso. canta, Exato, esse é o entendeu? lance. Eu uma vez fiquei sozinho num vagão de metrô. Cara, é muito divertido. Ficava pulando, que nem macaco, assim, no... Só que estavam filmando tudo, né? Fazendo polidense. Polidense. Coisa do... Isso é uma coisa que angustia mesmo, né? Você não tem Sim. mais um tempo sozinho, de verdade. A gente fala do Grande Irmão, 1984, todo mundo fala, mas é muito pior que o Grande Irmão, porque o Grande Irmão era circunscrito àquele ambiente, né? não, Pelo menos no você livro tinha ali, era um ambiente da casa, ele tinha um cantinho ali, onde ele se escondia para escrever o bilhetinho, até tem uma cena que ele escreve um negócio, só que aqui, cara, primeiro a gente fica voluntariamente com essa Então e Tem não uma só escuta e um ele não só geolocalizador. mas é pior, ele não só ouve. Primeiro, ele sabe os seus passos fora de casa, porque lá você chegava, ele sabia o que estava acontecendo. Mas ele não só ouve e vê. O filho. Ó, falando.
falando em ver, ouvir. Alguém Ele liga vigiando. também. Ele liga, que é uma coisa que ele não deveria Não fazer. deveria, cara. Como ligar? Aliás, Telefone, a gente ligar? acha que seria a única coisa que ele deveria fazer, né, inicialmente. Mas tudo bem. Mas ele tem informações personalíssimas, sei lá, você tá com furúnculo, você vai lá, remédio para furúnculo, aí o cara vai saber que você teve, o grande irmão lá não saberia, entendeu? Exato. Não, e o mais doido Todo é o mundo seguinte, sabe que tu é broxa, por exemplo. Por exemplo, Você vê? Não tem como, tem duas não coisas tem como muito... fugir. Quer dizer, esses 40 centímetros inúteis. vai lá. Pô, Tem tá um começando negócio bem. que é bem curioso, que é o seguinte: os caras ficam falando, não, mas que os seus dados são, se você abrir o WhatsApp, né, você aparece, olha, os seus dados são encriptados de ponta a ponta. Aí você faz uma pergunta, tá, olha, encriptado, mas pra eu ver no meu celular tem que desencriptar, né? Sim. E quando E tá pro no meu cara ver celular tá aberto e alguém consegue ver. Então se o diabo do sistema não é meu e eu não sei o que tá acontecendo, então assim, né, Sim, em tese sim. dá pra ver. E outra coisa, existe um negócio que a gente não presta atenção, que são os metadados. Então, por exemplo, ele não precisa saber o que eu tô falando com você diretamente. Mas ele sabe, por monitorar o seu tráfego, por exemplo, que você falou comigo num horário, que eu te respondi num horário, e que depois de falar com você, eu procurei uma coisa na internet. E se você procurou coisa parecida, ele já sabe do que a gente tava falando e quando. Sim. Entendeu? Então, assim, existe uma quantidade de dados que está sendo capturada que, sempre que a gente fala desse assunto, a gente não enxerga. Não enxerga e não consegue imaginar. E como a gente está no mundo de inteligência artificial, de algoritmo e etc., não são só, ele sabe que eu tô com um furúnculo. Não, ele meio que consegue... Cara, as músicas que você escuta, se você tá ouvindo música feliz ou música triste, onde você tá ouvindo... mapear coisas psicológicas. Exato. Alguém Então, comentou que você passa o feed você rola lá do Instagram, o Reels, Sim. ele consegue captar se A sua essa reação. imagem você gosta, se você não gosta. Sim. Né, se isso, você fica mais tempo, se você fica menos tempo. Você tá com... tem essa câmera aqui em cima, o iPhone é pior porque ele não tem só a câmera, ele tem um sensor de infravermelho que pega o seu rosto em 3D. Por isso que eu não uso uma iPhone, bosta. claro. Só por isso. E aí ele sabe se você tá feliz, se não tá. Então, assim, se quiserem detectar preconceitos escondidos. Não, tipo, olha, ele que você nem tem, mas mas ele que vai identificar. Porque a assim, inteligência tem uma microexpressão das 3 vezes que o cara viu um vídeo que tinha um negro, racista. Pronto. Entendeu? Então E aí você diz, não, mas é uma empresa de tecnologia, né? Primeiro, as empresas de tecnologia, muitas delas foram fundadas e só existem por conta de investimento de governos. Sim. Né? Quer dizer que tem uma troca aí, né? Tem como é que é o nome daquilo? Promiscuidade. Uma promiscuidade. Relação, pronto. E é engraçado que quando é com a China, todo mundo entende, né? Uhum. O TikTok tá pegando meus dados, mas lá é tudo financiado pelo governo. E aí os caras, né? Mas quando é o Google, que foi fundado com um algoritmo encomendado pela NSA, ninguém fala nada. Quando é o Facebook que admitiu que cooperava com a CIA, também. Sim. Né? Não, os dados são impressionantes, porque no mundo livre, você até comenta isso no briefing, parece que agora 76% em média, né? Ou máximo, ou sei lá, que seja de qualquer jeito, é muito. Mais de 50%. Das vezes as empresas deram, sem reclamar, os dados para o governo. E aí a gente está falando de governo americano, governo inglês, Sim, governo do mundo livre, brasileiro. Democracias liberais. Para você ter uma ideia, o governo brasileiro está em 9º lugar. Dos que mais pedem dados a empresas. Ou seja, por um lado é grande, porque não queria estar nem na lista, mas a gente está em 9. Por outro lado, tem 9 acima da gente. A gente reclama do Xandão lá. Sobretudo nos Estados Unidos. Né? E o curioso é que lá atrás teve essa treta que foi parar até no Supremo. Vocês lembram disso? Daqui? Não, lá nos Estados Unidos. 2019 foi uma das vezes. Eu acho que até antes. Pode ser aqui antes sim. Que pediram para abrir os dados de um suspeito, né, o FBI, alguém. E aí não me lembro se foi a Microsoft, se foi a Apple, enfim. Um deles entraram e falaram assim, não, nós não vamos dar, porque o nosso compromisso com os usuários é de sigilo. Quer dizer, os caras sempre venderam essa ideia, né? Exato, mas é da boca para fora. Não, e a Apple diz que hoje é a que mais solta a franga. A Apple é a que mais fez propaganda a respeito de faz até mais diz que faz até protege, hoje.
Fala, Arthur. Então, mas um dos motivos deles terem quebrado, na verdade, serem forçados, né, a quebrar esse sigilo dos dados das pessoas, é exatamente porque o governo americano começou a utilizar o dinheiro como arma. Falou, cara, se você não quiser me dar os dados, não tem problema nenhum. Também não vai poder mais transacionar em dólar. Então, a coisa foi assim. Então, o cara hoje é refém, né, obviamente, da sua atividade econômica. Mas eu vou até além, tem um ponto, aliás, que eu queria comentar, que é a questão, até dessa questão da Suprema Corte. Hoje, o Brasil, agora, essa semana, está discutindo a questão da abertura de dados, por exemplo, do Waze e do Google Maps, porque a Polícia Federal está investigando a questão da Marielle, né, e do assassinato da Marielle. E aí eles pediram a quebra de dados do Waze, das localizações, etc., e do Google Maps, para ver se esses suspeitos, né, do assassinato programaram rotas de fuga, enfim, qual foi o tipo de pesquisa que eles fizeram, eles poderiam ter visto qual era a rota da Marielle, as rotas, etc. E existe um debate hoje no Supremo se realmente qual o nível e a dimensão de dados que esses aplicativos, por exemplo, que não são só smartphone, né, podem passar para a Polícia Federal, porque a pedido da Justiça, porque existe uma possibilidade do que no direito penal chamam de fishing expedition, quer dizer, você pesquisar, só ficar lá catando alguma coisa, não achei isso, mas também vi que o cara faz aquilo. Sim. Né? Então, essa é uma discussão que é bastante, acho até que atual, porque está rolando agora. Mas não é nova. Por exemplo, o próprio SWIFT da União Europeia, que é as transações eletrônicas, os Estados Unidos pediram para os bancos que pertencem ao SWIFT, na época, para ter acesso a todas as transações que são feitas no sistema eletrônico. E na época os caras falaram que não iam dar, os Estados Unidos meteu essa pressão do dinheiro como arma, e aí os caras deram oficiosamente, tá? E depois, como eles já tinham acesso, começaram a dar oficialmente. Então é o seguinte, cara, se você faz uma transação eletrônica hoje, o governo americano, tá? Envolvendo dólar, o governo americano recebe, você comprou do Brasil alguma coisa da Europa, transacionou em dólar, o governo americano recebe acesso a esse dado. Ou seja, se eu assinei o Daily Wire, que seja, aí o cara já sabe que você é meio de direitoso. Então aí pronto. Então, tem um marcador. A gente está falando de todos vocês. O ChatGPT já comprou? Não comprei. Mas o Elon Musk, quando ele abriu lá o algoritmo do Twitter pela primeira vez, ele viu que tinha marcadores, para o nego não dizer que é conspiração, tinha marcadores dentro do algoritmo do Twitter, ninguém sabe se isso afetava alcance, se não afetava, etc. Mas estava ali que classificavam mais ou menos o perfil político do cara baseado nas coisas que ele tweetava. Então, assim, isso é uma coisa que hoje em dia, com esses modelos de linguagem, etc., é fácil. Imagina, é fácil de fazer, porque você sabe como é que o cara pensa, e assim, em certa medida, evidentemente que existe o livre-arbítrio e etc, etc., mas a maior parte das pessoas não está vivendo usando as suas capacidades mais elevadas, elas não estão vivendo usando a vontade e a inteligência. Elas estão vivendo baseado na carne e nos instintos. Então, o comportamento da maior parte das pessoas... facilita muito o controle através desse... passa a ser previsível e controlável. Porque, olha, as coisas que você vê influenciam... as coisas que você vê por fora influenciam como você fica por dentro, né? Você fica o dia inteiro vendo coisa triste, vendo desgraça, etc. Você fica meio deprê. Olha, o algoritmo pode mudar o que aparece para você para influenciar seu estado de espírito. Exato. Cara, se o Zuckerberg quiser, ele pode estragar seu casamento. Ele pode começar a fazer aparecer no seu feed um monte de mulher pelada, né? Pode começar a... ex-namorada. Lucas acabou de dar uma desculpa bastante boa com uma porção de galera. Foi o Zuckerberg. Isso no seu search. Foi o Zuckerberg. Foi o Zuckerberg. Então, assim, é uma coisa que é um tanto bizarra. E isso começa a afetar a vida das pessoas. Não. Exato. Nem fala. Cara, eu vi uma entrevista com um sujeito que era da... como é que é o nome disso que eu falei?
quando o Freud, ele fazia o quê? Psicanalística. Psicologia. É uma revista de psicologia, uma das maiores revistas de psicologia americanas, e ele fez uma entrevista com o Michael Knowles. E era uma revista mainstream, tá? Não é revista de psicologia que ninguém conhece. Era tipo o New York Times, grande mídia. E em 2019, por isso que eu falei que em 2019 eles falaram isso no Supremo, ele falou no Congresso americano, ele foi mostrar alguns resultados de pesquisas sobre algoritmos do Google. Bom, de lá para cá, a mulher dele sofreu, ele não diz, ele diz que pode ser uma coincidência, mas a mulher dele sofreu um acidente fatal, morreu. O filho dele, um dia que deu um pau lá no trabalho, nas pesquisas que ele trabalha junto, estava indo pro escritório, que é um escritório que ele nem sabe onde é, porque de tanto medo que ele tem dessas coisas. Sim. E quando ele estava indo a caminho, depois de ter dado um bug lá esquisito, veio um truck lá, um caminhão preto assim, ele tirou ele da pista e o moleque sobreviveu, mas tipo, deu um susto no moleque. Uma administradora lá também, o marido sofreu um atentado do nada, um cara com uma faca na rua. Então assim, uns negócios bizarros. Ele falou, pode ser tudo coincidência, mas eu tenho medo de andar na rua. Tipo, e o que ele mostra? Ele mostra assim, ó, primeiro, os algoritmos, os caras estão usando sem ninguém saber, esse é o grande problema. Não é um achismo. Ele fez a primeira pesquisa mostrando como o algoritmo podia mudar a opinião das pessoas. Aí a primeira pesquisa ele falou, vai dar uns 2%, sim, vai, 2,5% de diferença. O primeiro resultado foi 46%. Aí ele falou, caraca, eu devo ter errado alguma coisa. Sim. Eu vou fazer de novo. Na segunda vez deu 62%. E ele falou, cara, tá acontecendo isso e a gente fala assim, questões políticas, eles fazem isso mesmo com uma questão política, né, para as eleições de 2020, com certeza teve, por exemplo, um dos exemplos que ele dá é, o algoritmo mandava só para democratas, assim, não esqueça de se cadastrar para votar e tal, que lá nos Estados Unidos você precisa se cadastrar para votar. Não esqueça de fazer essas coisas. Olha então, e isso mudou os números mesmo. Ele acha que entre 6 milhões e 20 milhões de votos podem ter mudado nessa... Não sei se foi exatamente nessa eleição, mas ele fala assim, a capacidade é entre 6 milhões e 20 milhões, o que muda, 6 milhões já muda sim. No Texas, naqueles swing states. Sim.